Será que o espírito que anda vai parar de andar? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. Quem acompanha as tiras diárias do Fantasma publicadas no blog Fantasma Brasil está vendo atualmente que a tira de número 260 traz algumas coisas, no mínimo, inusitadas. Para que a gente possa compreender como as coisas chegaram ali, a gente vai ter que voltar na tira 258, intitulada Destruição e Ruína em Gravelines. A tira começa imediatamente após a aventura de Towns Ellerby, onde o fantasma, usando uma nova identidade, ajudou um agente mexicano, a salvar seu amigo da prisão de Gravelines. Naquela aventura, o fantasma recuperou um drive de computador com a lista dos prisioneiros que estavam na prisão de Gravelines. Para quem não lembra, Gravelines é uma prisão em Ródia, que é esse estado fascista que muitas vezes prende pessoas sem o menor motivo. É assim que a tira Destruição e Ruína em Gravelines vai começar com o Coronel Urubu fazendo o seu relatório ao comandante supremo da Patrulha da Selva, que todos nós sabemos que é o Fantasma. Nesse relatório, o Urubu fala sobre pessoas que estão presas em Ródia sem o menor motivo. Pessoas que são cientistas, professores e intelectuais. E aí tem até um comentário muito interessante do fantasma, né? Um pensamento dele, que ele diz assim: a maioria dos rodianos ficou parada enquanto ladrões autoritários subvertiam sua democracia. Eles escolheram não saber o que acontecia, agora sabem. É uma pitada ali da questão de a necessidade que a gente tem de se envolver mesmo com a política do nosso país para não permitir que algumas coisas aconteçam. Olha como é que o Tony DePaul está antenado com o que está acontecendo em todo o mundo. Durante esse relatório, o Urubu deixa escapar que há também prisioneiros que realmente deveriam estar lá, inclusive uma mulher que matou 30 pessoas a sangue frio, todos políticos. E é então que o fantasma percebe que eles capturaram a Capitã Savarna. A gente já fez aqui um vídeo sobre a Capitã Savarna, explicando sobre quem é essa mulher e até por que ela cometeu esses assassinatos que são mencionados aqui. Eu vou botar um cardzinho aqui em cima para você poder conferir esse nosso vídeo. De posse das informações que o Urubu passou para ele, o fantasma decide ir até Gravelines para resgatar Savarna. Ele sabe que ela está errada, ele sabe que ela realmente é uma criminosa, vocês viram lá nas aventuras anteriores dela, ele sabe que o que ela fez não foi legal. Entretanto, ele tem uma dívida de honra para com Savarna, porque afinal de contas foi graças a ela que ele conseguiu resgatar Diana da mesma prisão de Gravelines na aventura no arco A Morte de Diana Palmer. Aliás, se tem uma coisa que caracteriza essa história de Destruição e Ruína em Gravelines, é que ela é recheada de referências a aventuras anteriores. O que foi interessante, e a tira lembra, é que quando o fantasma passou por Gravelines junto com o Homem de Confiança, ele passou perto da cela de Savarna e ela teve a sensação de que ele estava ali, mas ela não foi conferir. Nós também temos aqui um vislumbre do velho Moss, que tem uma visão, e ele está dizendo que ele vê o que ele viu. Ele está vendo o que o fantasma viu lá nas árvores que fazem os homens loucos. Outra referência a uma história anterior, que é aquela aventura do fantasma na Floresta Longo. O fantasma parte então em direção a Ródia, deixando Capeto, pois ele diz que esse tipo de aventura é muito arriscada, ele não quer Capeto ferido em alguma masmorra da prisão de Gravelines. E no meio do caminho, eis que ele encontra com o velho Moss. E Moss diz que tem algo para mostrar a ele. E o que Moss lhe mostra é um desenho da sua visão, a visão do lugar onde o fantasma será sepultado. E é exatamente o mesmo lugar que ele viu lá nas árvores que fazem os homens loucos.
Moz então diz que era melhor que o fantasma não interferisse com o destino de Savarna, deixar que essa mulher encontre o futuro que ela mesma criou para si. Mas o fantasma argumenta que não, porque afinal de contas, se não fosse por Savarna, Diana estaria ainda enterrada nas catacumbas de Ródia. Só que Moz completa, dizendo que não se trata apenas da vida dele, o 21º fantasma, mas também de toda a linhagem Walker. Ele diz que se o fantasma interferir no destino de Savarna, Kit nunca será o 22º fantasma. Nunca voltará à Floresta Negra. É então que o fantasma resolve ouvir a história que o velho Moz tem para contar. E aí nós somos apresentados à aventura que se segue. O fantasma ruma para Gravelands, que está fortemente protegida após a última fuga. Ele deixa Herói distante da prisão para que ele não fosse encontrado por nenhuma das patrulhas. Ele até nota que tem uma estrada que geralmente não tem patrulhas noturnas e ele já passou por mais de uma naquele dia. Isso em decorrência da aventura anterior em que ele e o Homem de Confiança invadiram lá a prisão. Usando da sua inteligência e do poder da sua lenda, o fantasma abre seu caminho e consegue se infiltrar em Ródia. E a sequência, gente, é fantástica, porque o fantasma, depois de se infiltrar em Ródia, ele sabe o melhor caminho para chegar até a cela onde está Savarna, porque ele pegou essa informação com o Coronel Orobu, e ele vai abrindo o caminho dele, né? É muito legal porque a gente vê, né, o fantasma aqui atuando de uma forma incrível, uma forma impressionante, usando as sombras furtivamente, né? É muito interessante. Ele vai ver como é que Graveland está muito mais bem guardada. É realmente assim uma sequência muito legal, a maneira como ele vai enfrentando os soldados rodianos, e até interessante porque dá a entender que muitos desses soldados são mal treinados. Eles foram colocados ali porque houve uma fuga e cabeças tinham que rolar, né? Savarna escuta o barulho e ela percebe na mesma hora que o fantasma está ali por ela. Ele vai enfrentando até que ele finalmente chega até a cela onde Savarna está, né? E ela fala, né? Eu sabia que você viria, você e o velho Moz, mas só um dos dois acha que foi uma boa ideia. Adivinha qual? É muito legal aqui o que ele faz. Mas antes de libertar Savarna, ele tem uma pergunta para ela. Ela fica injuriada porque ele quer parar para fazer pergunta naquele momento, né? Mas ele tinha que perguntar a ela o seguinte: se foi o suficiente, se já era o bastante, se ela encerrou com a sua cruzada de vingança. E ela diz para ele que sim, que já teve o bastante. Os dois então fogem da prisão e, gente, é maravilhosa essa sequência. Com todo respeito a Diana, mas eu acho que dificilmente o fantasma tem uma parceira de luta tão grandiosa quanto Savarna. Savarna e o fantasma vão demonstrando, né, uma grande química nesse processo de fuga da prisão de Graveland, como aliás já tinha acontecido lá na aventura Morte de Diana Palmer. E aí é interessante que ele pegou uma arma para ela, né? E ela diz assim: você sabia que ia precisar da minha ajuda para abrir o caminho daqui. Aí ele: não, eu te trouxe a arma para caso de você precisar abrir o caminho sozinha. E aquilo é lá a previsão do velho Moz que está na cabeça dele. Eles vão abrindo o caminho, né? Vão lutando, eles passam pelos guardas que o fantasma já tinham derrubado, e aí eles precisam escolher um veículo de fuga. Precisavam de um veículo que fosse ou muito rápido ou muito resistente. Eles optam pela resistência, né? Então, Savarna com uma arma, um lança-granadas, eles conseguem sair da prisão. Ela ainda pensa em matar uns caras lá, mas o fantasma não deixa. Eles conseguem sair da prisão e vão abrindo caminho a bala pela estrada de Ródia, levando tiro de tudo quanto é lado, dando tiro para outro lado. É um negócio bacana demais a história. Aí interessante, tem um momento até que ela fala: nós vamos conseguir. Aí ele: vamos sim, ao menos você vai, segundo Moz. É o pensamento dele, tem lá a imagem do Moz mostrando o que vai
acontecer. Num dado momento, né, o fantasma percebe como é que eu poderia tentar adivinhar o que Savarna ia fazer, né? Como é que eu poderia detê-la? Ela realmente é incrível, né? Ela é incrível e ele fala assim, só um tolo tentaria adivinhar o que Savarna Devi pode ou não fazer, mas não foi exatamente o que eu fiz quando eu dei as costas para Mos e cavalguei até Gravelines. Quer dizer, ele sabe que Savarna é imprevisível, que ela é uma mulher amargurada, magoada pelo que fizeram com ela ao longo, não apenas a questão de Ródia, mas ao longo de toda uma vida. Ela tem uma vida realmente muito difícil. Num dado momento da estrada, eles são emboscados por soldados e passam levando uma saraivada de balas, né? O fantasma consegue proteger Savarna, vê que ela tá bem, coisa e tal. Aí eles chegam ao lugar onde o fantasma deixou o herói. E o fantasma começa a dizer para Savarna, olha, o herói sabe o caminho até em casa, até Bangala. Se você afrouxar as rédeas, deixá-lo guiar, ele vai levar você para lá, né? E aí ela pergunta assim, mas por que eu cavalgaria com seu cavalo para fora daqui? E aí ele responde, porque Mos estava certo. E aí a gente vê que a gente acaba descobrindo que o fantasma está com um ferimento muito sério, muito sério. Ele foi atingido, levou um tiro num lugar muito sério. Ele fala para Savarna que ele tem medicamento lá, a mistura que ele levou, aquela mesma mistura que ele usou quando foi libertar a mãe de Cadia Saara, né? Ele usou na aventura Heloise Volta para Casa, ele usou aquela mistura para estancar sangramentos do Guran, né? Só que ele tá perdendo muito sangue e ele vai caindo, né? Ele vai ficando, só me deixa descansar um pouco, né? Ele se encosta no carro, a gente percebe como ele tá fraco. Ela passa lá o medicamento, né? E ele diz, você fez tudo o que podia. Ela até fala, mas você disse que isso funcionou no norte da África. Aí ele fala, só que aqueles ferimentos eram diferentes, eles tinham entrada e saída, né? Ou seja, ele está com um ferimento mais grave. E aí a gente vê ele imaginando, ele não sabe como é que vai acontecer, porque ele disse que não parou o suficiente para ouvir o Mos, mas ele imagina, né, que se é você que fará as honras, eu acho que nós vamos subir as montanhas. A gente tem esse vislumbre, né? E aí é bacana porque a Savarna ela resolve usar mais um pouco do medicamento, porque ela fala, eu não vou ficar sentada vendo você morrer como um rato, e o fantasma acha graça, porque ele lembra da aventura, o rato deve morrer, uma tira dominical, da qual a gente já falou aqui, né? E aí nós vemos o fantasma lentamente perdendo a consciência. E a gente tem essa imagem do fantasma encostado na roda do carro, com o herói ao seu lado e Savarna também. E aí muitos leitores pensam, é o fim do 21º fantasma. Na realidade não, porque tudo isso que a gente estava vendo era a visão do velho Mos. Era o velho Mos contando para o 21º fantasma o que iria acontecer, né? E aí o fantasma fala, tá bom, peraí Mos, eu liberto a Savarna, eu vou para um túmulo anônimo em Ródia e de alguma forma eu prejudico meu filho. Como? Como é que libertar a Savarna vai trazer a ruína para a lenda dos meus ancestrais? E aí o velho Mos diz que a história só está começando. Ele fala, não, mas Mos, eu tô morto em Ródia, né? Como assim só tá começando? E é quando o Mos diz, eu nunca disse que você morre em Ródia. E aí ele diz, você estava realmente muito perto da morte, mas foi quando Savarna, né, encostou a cabeça no seu peito e percebeu que o seu coração, o coração do seu campeão ainda batia muito lentamente. Muito lentamente. E então ele está dizendo, o Mos está dizendo, né? Eu nunca disse que a cova que o aguarda fica em Ródia, fantasma. Eu disse que libertar Savarna levará você a este lugar e destruirá seu filho e findará a jornada da família Walker nesta terra. E assim será. Então ele continua contando, né? O fantasma, tá, eu preciso ouvir isso.
Ele continua contando que quando Savarna percebe que o seu coração ainda está batendo, ela o coloca de volta no carro e dirige até encontrar um local onde poderia ter ajuda. E ela invade lá uma casa perguntando quem é o médico, quem é o doutor, e na verdade ela estava numa clínica veterinária. Ela vai até uma clínica veterinária da doutora Fajar Kimati, também rhodiana, onde ela pede ajuda. E o fantasma fala, pô, uma veterinária, moço, brincadeira um negócio desse, né? E aí é interessante, né? Ele vai conversar com o Moss e ele tá dizendo assim, tá, deixa eu ver se eu entendi. Até aqui a minha morte não causa mal a ninguém além de mim, mas alguma coisa vai acontecer depois, tá? Que vai ser desastroso para tudo que eu amo. E aí o Moss fala, ah, agora você tá ouvindo. Você agora tá escutando. E depois disso o Moss fica sem falar nada por quase 1 hora. Depois de quase 1 hora calado, né? Moss se levanta e diz, outra coisa que eu sei é que você não vai me escutar, você vai cavalgar até a roda porque você é só um homem, você é um homem comum, como os 20 fantasmas que vieram antes de você. Então o que o Moss vai dizer, ele fala, tô indo lá para a Floresta Negra, eu vou contar a minha verdade, eu vou contar a minha história aos anciãos Bandar, vou contar para Diana, para que eles saibam o destino da Casa Walker, como será o fim da Casa Walker. E o fantasma fala, não, peraí, meu velho amigo, me diz o que você quer. E é um momento de triunfo para Moss. Moss quer que o fantasma volte com ele até a Floresta Negra para que ele possa escrever o registro final da linhagem do fantasma. A história final do 21º fantasma e de como a linhagem Walker chega ao fim sobre a Terra. E é aqui que a nossa história termina e vai ser continuada na aventura seguinte, a Crônica do Velho Moss, da qual a gente vai falar num próximo vídeo. Você pode ler essa história gratuitamente no blog Fantasma Brasil, que você já conhece. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, através dos links do Fantasma Brasil que estão aqui na descrição do vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?